Saudações, boa gente que assiste, especificamente nobre gente que gosta de histórias em quadrinhos em geral e de forma intensa, e mais ainda, excelente gente que aprecia o quadrinho, o fumeto, a obra-prima Mágico Vento, de autoria do roteirista Gianfranco Manfredi, com arte magnífica do desenhista José Ortiz Moya para esta edição específica, a número 1 de julho de 2002, publicada pela Mitos Editora, a primeira de 131 publicadas integralmente pela Mitos. Este é o canal Comum na Quadrinística, sou Ilhampo Silferluz, o apresentador, e peço para você encarecidamente que, se possível, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, demonstre a sua sinalização positiva, se possível, faça comentários agregadores, colaboradores e, se possível, acione o sininho também. Por tudo isso, eu já te agradeço encarecidamente, previamente. Nossa história referente a este vídeo se chama Fort Ghost. É a primeira de todas elas da saga de Mágico Vento, e começa com uma viagem xamânica, uma jornada espiritual do xamã Cavalo Manco, de uma tribo Lakota Sioux, procurando por um possível sucessor, no caso específico procurando indícios da Mãe Natureza que o levem até este possível sucessor para sua função tribal em sua aldeia. Ocorre que durante a sua peregrinação meditativa, ele se depara com um acidente de trem e neste acidente, no meio dos destroços de tal, ele descobre a figura, um cavalheiro que está semi-inconsciente, e leva esse homem, esse cavalheiro, até a sua aldeia. E lá ele menciona ao seu colega tribal o Rabo de Touro, que pretende, de acordo com os indícios da Mãe Natureza, pretende fazê-lo com o seu sucessor xamânico, o seu substituto do futuro. E no caso específico, esse homem demonstra estar com amnésia, não lembra de nada, e aí Cavalo Manco, por sua vez, o renomeia Mágico Vento. Este então será o herói de todas as sagas que virão pela frente. A seguir, nossa história vai para Chicago de 3 anos depois, no caso específico numa cena noturna, que se refere a uma apresentação de lanterna mágica, uma das tecnologias de ponta da vez. Essa apresentação é para exposição, uma palestra de um tal professor, um historiador Sedgwick, e o professor Sedgwick irá versar sobre alguns assuntos. E isto ficamos sabendo mediante o diálogo de Poe. Poe é um jornalista, Willie Richards, sósia de Edgar Allan Poe, o escritor, e por isso o apelido Poe. Ele discute com seu colega jornalista Harry Hatwell, de outra companhia jornalística, e por meio dessa discussão, desse diálogo com Hatwell, e intercalados pela própria exposição do professor Sedgwick, ficamos sabendo que o teor de tal palestra se refere a uma rota intercontinental que corta o estado de Dakota do Norte e parte até o Canadá, ou melhor, que assim foi, porque se trata de uma instituição ferroviária de 3 anos atrás, com todo o processo de empobrecimento de uns e especulação imobiliária e prosperidade de muitos poucos, dentre os quais um tal citado Howard Hogan, personagem que veremos adiante. Além do mais, no teor da conversa também, no teor da palestra, é mencionado
o acidente que ocorreu no início de nossa história, o acidente de trem. E o fato de que tal acidente, as causas de tal acidente nunca foram apuradas de forma qualitativa por uma investigação necessária. E Poe demonstra ser bastante interessado neste caso, porque Poe é astuto, é perspicaz e é bastante arguto, como veremos em todas as histórias de Mágico Vento. Características típicas então deste parceiro leal do nosso herói homônimo. E fato é que Poe e Hathaway percebem determinada figura furtiva no meio da plateia, que é um tal Carmody, e esse Carmody também foi sócio do Howard Hogan mencionado, e também com ele pode ter prosperado ou não, conforme veremos no decorrer dessa trama. O fato é que quando o acidente é mencionado, esse Carmody se torna apreensivo de forma exagerada e sai pela rua fora enxotando as pessoas que aparecem pela frente, entra numa casa de ópio de um cavalheiro chinês de nome Tal, e na casa de ópio de Tal ele usa os recursos que lá fornecem, e a partir de tal uso ele tem uma ilusão, uma bad trip, e nessa bad trip os ingredientes de fantástico e de horror que, que são típicos também nas histórias de Mágico Vento, além do faroestão típico dele como gênero, começam então a ocorrer. A seguir, em outra digressão temporal e também geográfica, partimos então para a manhã seguinte, num jornal chamado Chicago Tribune, que é onde o Poe trabalha como jornalista freelancer, e ele conversando com o Blossom, o diretor de tal jornal, menciona que pretende reabrir o caso, que pretende partir para uma viagem de investigação acerca da rota intercontinental mencionada, da ferrovia, e passando por cidades nas quais tal rota ferroviária se engrava em épocas antigas. A seguir, o Blossom vai até a casa do Howard Hogan, o mencionado na palestra, um dos figurões que talvez tenha lucrado ou não com os adventos de ascensão e queda da tal ferrovia, e chega-se também como componente dessa história um tal Herbert. Esse Herbert ele é figura constante também nas histórias de Mágico Vento, e ele é um empregado do Howard Hogan. E eles mencionam então como eles poderão resolver o caso referente a uma reabertura de uma possível investigação dos seus trabalhos passados com relação à ferrovia. Então, a seguir, a cena vai para dentro de um trem em viagem, no caso, o Paul se encontra lá, e lá também se encontra um caçador. Cabe dizer que, paralelamente à corrida do trem, tem uma manada de búfalo em disparada, correndo paralelamente a ele, e o tal caçador que está entre os passageiros é um sujeitinho absolutamente fútil, absolutamente imbecilizado, que tudo que ele quer é abater búfalos por diversão, diferentemente dos lacotas que quando fazem por subsistência. Ocorre então que aparece o nosso personagem mágico, o Vento, e ele, da sua forma, tenta persuadir esse caçador a parar seu ímpeto de imbecilidade, de uma forma toda especial. Mas então o Paul e o Mágico Vento se conhecem e se apresentam, e Mágico Vento demonstra estar viajando para
ver se consegue restituir sua memória, no mínimo parcialmente, e assim sanar a sua amnésia. Já Poe demonstra para ele que menciona todo o caso referente à investigação que está começando a partir dali. Depois de um tempo, ele chega a uma localidade chamada Mugby Junction. Nessa Mugby Junction existe um cidadão, um tal Scully. Esse Scully é dono de um salão chamado Blue Hotel, e a este Blue Hotel ele dirige o Mágico Vento e o Poe para que lá eles descansem da viagem, antes de partirem cada um para o seu rumo específico. Ao passar por resquícios do que foi antigamente uma cidade, eles chegam então ao Blue Hotel, e lá no Blue Hotel dois deles conhecem um novo personagem, um deles já conhecia, mas o fato é que um destes quatro personagens então vai ficar no Blue Hotel, e outros três, cada um à sua maneira, vai sair do Blue Hotel com perspectiva absolutamente renovada e diferente de quando entrou. E a partir daí se tem toda a ambiência desse faroestaço, com história de horror agregada com história fantástica. Temos pelo menos uns 3 plot twists na trama. Eu não posso falar mais nada por questão de anunciar spoiler. Só digo a você que esse faroestaço aqui, ele tanto retoma clássicos estereótipos dos faroestes, quanto também os subverte de forma absolutamente adequada e brilhante. Com roteiros excelentíssimos, como já mencionado então, do Gianfranco Manfredi, e desenhos cinematográficos, artísticos, poéticos, quadrinísticos do José Ortiz Moya. Uma história que certamente vale a pena ser